Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Hoje, 9 de março, na celebração da palavra, na comunidade de oração do Ministério dos Pios. Hoje o Evangelho, Lucas 4, de 1 a 13, fala o seguinte, que o Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo e foi para o deserto. Ficou 40 dias sendo tentado pelo inimigo, né? E sem comer. Mas Jesus sabia das Escrituras. Então, o inimigo, o Satanás, né, falava que ele ficava com fome e falou, transforma essa pedra em pão. Jesus falou, nas escrituras fala que nem só de pão vive o homem. Aí Satanás fala, atira-te daqui, que os anjos vão te pegar. Aí Jesus fala, nas escrituras fala, não tentará o Senhor teu Deus, né? E Satanás ficou tentando perturbar Jesus Cristo, né? E ele ainda falou, levou ele no alto e falou, isso tudo será seu, mostrou até o dia, se você me adorás. E Jesus falou, na escritura fala, só adorarás um só Deus. O que eu tiro disso? O que a gente pode tirar disso? As escrituras são a Bíblia, é a Bíblia, as escrituras é a Bíblia. Conjunto de livros que foi formado desde o começo da humanidade, de geração em geração, escrito em papiros, em cerâmicas, e formou-se Torá, e os 5 primeiros livros Pentatêutico foi levado para a nossa Bíblia. E depois que Jesus veio, as profecias se cumpriram, e depois que tudo se cumpriu, aí colocou, pensou, aí foi escrevendo, os apóstolos foram escrevendo o Novo Testamento, e aí resolveu colocar todas as coisas que achavam que era, sim, moção do Espírito Santo. Algumas coisas tiveram que tirar, porque as pessoas que receberam a instrução do Espírito Santo para escrever, escreveram de modo errado, talvez porque não estava em tanta comunhão com Deus, e talvez escreveu de alguma forma. Mesmo assim, ainda escreveu de alguma forma no Antigo Testamento, alguma ira, alguma coisa, só que mesmo assim passou, porque dá para a gente entender que ira de Deus é porque Ele quer o nosso melhor, né? Porque Ele quer, não é ira de ódio, é ira assim de querer ajudar tanto que até fala, por exemplo, naquela passagem, quando os apóstolos chegou, mas a gente não conseguiu expulsar o demônio de tal pessoa. Jesus falou, até quando vou ter que ficar com esse povo sem fé? Algumas coisas só com jejum e oração. Aproveitando isso, a gente está na quaresma, né? Jejum e oração. Algumas coisas só com jejum e oração. Nem os apóstolos conseguiram, né? Então, o que é jejum e oração? Jejum e oração, né, é você tentar controlar os prazeres do seu corpo, da sua mente, os seus desejos. Se você come muito, você come só a metade. Você fica 1 hora no celular, você fica só meia hora. Se você faz alguma coisa boa pouco, começa a fazer alguma coisa boa mais. Se você reza só um pouquinho por dia, aumenta a oração. Agora eu quero falar uma coisa tão importante, que é o silêncio. Porque o silêncio, ele tem a ver com a maior caridade de todos, que é doar seu tempo para o próximo. Como é que eu vou doar meu tempo para o próximo falando? Eu tenho que estar em silêncio para o outro falar. Para eu ouvir e deixar a caridade. Porque doar o seu tempo para o próximo é ouvir, é doar seu tempo, deixa a pessoa aí falando. Para você, para nós que dizemos que somos cristãos, né, fazer esse compartilhamento do Espírito Santo com aquela pessoa que veio perturbado muitas vezes e tudo. Então, se a gente souber a Bíblia e ter pessoas que vai tentar a tentação, porque ao mesmo tempo que as pessoas vêm querer falar do Espírito Santo, também vem tentar. O inimigo, o diabo, age nas pessoas para tentar, como tentou Jesus no deserto. Ele vem ensinar a gente. Jesus, ele veio ensinar a gente. Ele veio para ensinar a gente tudo. E isso também. Na tentação, se você souber o que está na Bíblia,
Você consegue combater a tentação. Por exemplo, cai 10 mil à direita, mil à esquerda, você continue. Os dados inflamados do maligno bate, você continue. O que é isso? Pode acontecer o que for. Se você tiver fé e saber que nada é por acaso, você não vai ficar chateado, não vai querer se revoltar, não vai ficar traumatizado, você não vai querer se vingar. Porque você sabe que aquilo ali não foi, nada foi por acaso. Porque para entrar no reino de Deus, só os humildes. Para ser humilde tem que passar por humilhação. Muitas vezes a gente precisa do silêncio. Então nessa quaresma, busque o silêncio, fale pouco. É um tempo muito sério. Fale pouco, busque mais ler a Bíblia um pouquinho, busque mais tempo com Deus, uns 2, 3 minutos agradecendo, acorda, pede o Espírito Santo de Deus para agir naquele dia, vai dormir, agradece a Deus por tudo, pede o Espírito Santo de Deus para cuidar do seu sono. Cada dia basta o seu cuidado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.